Oi, eu sou a Yala e vamos bater um papo? Hoje a nossa conversa vai ser uma tentativa de trazer para vocês um resgate histórico de uma figura que é muito emblemática, mas que de maneira geral não é contemplada nas aulas, sobretudo de história, que a gente tem na escola. E por isso essa figura acaba sendo desconhecida pela maioria da população. Vamos falar sobre Tibira do Maranhão, indígena vítima do primeiro crime de homofobia no Brasil. Algumas informações que eu trago, que eu elenco nesse vídeo, foram consultadas do artigo Etnohistória da Homossexualidade na América Latina, do professor Dr. Luiz Mott, que é antropólogo e fundador e diretor da GGB, Grupo Gay da Bahia. Outras informações eu consultei em outros artigos que eu posso deixar aqui na descrição para vocês também lerem. Após o século XIV, a homossexualidade foi eleita o maior e pior de todos os tabus sexuais, embasado pela concepção judaico-cristã de que esse é um pecado muito pior do que crimes hediondos como assédio sexual, como canibalismo, como estupro, entre outros. No ano de 1614, com a aprovação da Igreja Católica que estava em missão no Brasil, um indígena tupinambá foi executado por causa da sua orientação sexual. O termo tibira é usado por indígenas para se referir a um homossexual. Eu acho que é válido a gente abrir aqui um parênteses e lembrar que as comunidades e os povos não europeus tinham comportamentos e culturas não binárias há muito tempo, ou seja, eles não tinham essa concepção de papéis sociais ditos femininos e masculinos. Depois eu até posso trazer uma abordagem mais aprofundada sobre esse aspecto, com uma pesquisa mais embasada, mas o que a gente precisa entender nesse momento é como isso foi veementemente repudiado pelos colonizadores, a ponto de acontecer, a ponto de ocorrer o primeiro caso registrado, documentado, de morte por homofobia no Brasil. Confirmando nessa minha fala de que o comportamento social baseado em uma concepção de gênero binária é algo vindo da Europa, no texto, o antropólogo Mott afirma que há vários relatos de cronistas e viajantes que descreviam a presença de indígenas, homossexuais e travestis nas tribos e nações de onde hoje é a América do Norte, por exemplo. Também há registros da homossexualidade nas civilizações astecas, caribes, maias e também entre os aborígenes do Brasil e das partes meridionais da América do Sul. De acordo com Mott, a execução desse indígena foi totalmente arbitrária, sem autorização do Papa ou da Inquisição, e quem esteve por trás da decisão foi o religioso francês Yves de Vries. Talvez essa pronúncia esteja equivocada, mas ele também era etimólogo, frade capuchinho e integrou a expedição francesa na colônia brasileira. E foi o próprio Yves que documentou o caso e a execução do Tibira no livro História das Coisas Mais Memoráveis Acontecidas no Maranhão nos anos de 1613 a 1614. Eu vou ler agora um trecho desse material. Um pobre índio sodomita, bruto mais cavalo do que homem, fugiu para o mato por ouvir dizer que os franceses o procuravam, e aos seus semelhantes para matá-los, e purificar a terra de suas maldades por meio da santidade do Evangelho, da candura, da pureza e da clareza da religião católica apostólica romana. Depois de ser apanhado, o indígena foi amarrado e o levaram ao forte de São Luís, e lá ele foi preso a ferros e vigiado até a chegada dos chefes das principais aldeias da região. Esses chefes indígenas, eles foram até lá com o intuito de presenciar o seu processo. E esse julgamento acabou condenando esse indígena à morte. Segundo o antropólogo Mott, quando os europeus chegaram aqui, eles ficaram chocados com a diversidade sexual que existia entre as comunidades indígenas que habitavam essa região. Isso se confirma com diversos registros históricos citados na pesquisa desse antropólogo. Por isso, quando os franceses chegaram aqui, eles já tinham essa ideia muito clara de que eles precisavam purificar essa terra. Depois que os indígenas foram catequizados, eles próprios
se tornaram aliados nessa empreitada de purificar essa terra. Enfim, voltando para o Tibira, quando ele foi capturado e condenado à morte, ele foi questionado se gostaria de se batizar em uma última tentativa aí de conversão compulsória dele ao cristianismo. De acordo com os próprios registros do frade francês, que foi responsável pela condenação do Tibira, esse batismo não ia livrá-lo da pena de morte, mas ia fazer com que seus pecados fossem perdoados e tudo que ele fez na vida passada fosse perdoado. Só que esse frade Ives, ele temia uma certa repercussão negativa desse batismo e não quis batizar o Tibira. Mas ele instruiu o Carrasco a realizar o batismo antes da execução, sem as cerimônias da igreja. Ele deu ali as instruções para que o Carrasco fizesse um rápido ritual de batismo nele, para que ele se convertesse na hora da morte. Porém, ele não realizou o batismo porque ele temia alguma represália da igreja. E aí, na ocasião, coincidentemente ou não, o indígena Tibira, ele recebeu o nome de Dimas. Como eu já disse, coincidência ou não, Dimas foi um dos homens crucificados ao lado de Jesus. Aquele que se arrependeu dos roubos antes de morrer, e Jesus falou para ele que naquele mesmo dia eles estariam juntos no reino dos céus. Aquele, pois é. Com o intuito de servir de exemplo para os demais indígenas, o Tibira foi amarrado pela cintura na boca de um canhão e lançado. Há algum tempo a história de Tibira tem sido resgatada. Como eu já disse, o antropólogo Louis Mott publicou há algum tempo um livreto intitulado São Tibira do Maranhão, Índio Gay Mártir. Esse livreto traz todo o relato da execução desse personagem histórico, com o intuito da gente fazer esse resgate mesmo dessa figura tão importante e emblemática. Além disso, em 2016, durante a Semana Estadual de Direitos Humanos no Maranhão, foi realizado o workshop Tibira do Maranhão, primeiro caso de homofobia na era cristã do Maranhão. Hoje, há uma lápide em homenagem a Tibira na praça, no centro da cidade de São Luís, mas os militantes querem mais, querem que as pessoas reconheçam essa história, reconheçam essa figura e há a intenção de pedir, de exigir um perdão público da Igreja Católica pela execução de Tibira, assim como solicitar junto à instituição a sua canonização. Os ativistas do movimento LGBTQIA+, acreditam que Tibira merece ser reconhecido como um mártir e um símbolo da luta. E aí, você já conhecia a história de Tibira do Maranhão? Envie esse vídeo para os seus amigos que ainda não conheciam essa história, que ainda não sabiam da existência dessa figura tão importante desse acontecimento histórico. Como eu sempre digo, aqui nós aprendemos juntos, então se você tem mais alguma informação que se relacione com esse acontecimento, coloca aqui nos comentários, que é o local onde nós fazemos essa discussão acontecer. Não deixe de se inscrever e deixar sua sugestão de vídeo ou de livro. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.